Nosso mundo está repleto de enigmas que desafiam a lógica e a ciência. Desde construções ancestrais inexplicáveis até fenômenos modernos que continuam sem resposta, a humanidade sempre se deparou com mistérios que provocam a imaginação e despertam a curiosidade. Prepare-se, pois o desconhecido nos espera. A névoa vermelha de Jatinga, Índia. Na vila remota de Jatinga, um fenômeno peculiar atrai a atenção de ornitólogos e curiosos. Em certas épocas do ano, aves de diversas espécies migram para a região, voam desorientadas e acabam morrendo em grande número. A topografia do local, combinada com mudanças no campo magnético, é apontada como uma possível explicação científica. No entanto, os habitantes locais veem o fenômeno como um presságio ou intervenção de forças sobrenaturais. O enigma do Pilar de Ferro de Delhi, Índia. Com 7 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, o Pilar de Ferro de Delhi é uma maravilha tecnológica da antiguidade. Criado durante a dinastia Gupta entre os séculos 4 e 6, ele permaneceu praticamente intacto, resistindo à corrosão por mais de 1.600 anos. Pesquisas indicam uma técnica avançada de forjamento e uma liga única com fósforo, mas os detalhes do método de construção permanecem um segredo. Os cristais azuis de Moeraki, Nova Zelândia. Ao longo da costa de Otago, as pedras esféricas de Moeraki, com diâmetros que variam de 1 a 2 metros, se destacam por sua perfeição geométrica. Formadas por processos naturais que levaram milhões de anos, elas são compostas por lama endurecida e minerais. No entanto, lendas locais as descrevem como ovos de criaturas míticas ou artefatos de deuses ancestrais, preservando o misticismo em torno dessas formações únicas. O tesouro de Oak Island, Canadá. Na costa da Nova Escócia, o Poço do Dinheiro em Oak Island tem atraído exploradores e caçadores de tesouros por séculos. Descoberto no final do século XVIII, o local revelou sistemas subterrâneos complexos, incluindo plataformas de madeira e canais inundáveis. Teorias sobre seu conteúdo vão de riquezas piratas a relíquias templárias. Apesar de inúmeras expedições, o mistério permanece. O deserto cantante de Badain Jaran, China. No coração do deserto de Badain Jaran, dunas gigantescas produzem sons que lembram cânticos ou rugidos quando o vento sopra ou a areia desliza. Este fenômeno acústico, conhecido como canto das dunas, é causado por vibrações harmônicas geradas pelo movimento das partículas de areia. A ciência explica o mecanismo, mas o efeito impressiona visitantes e reforça as lendas da região. A montanha Kailash, Tibete. Com uma forma imponente e singular, o Monte Kailash é reverenciado por diversas religiões, incluindo o budismo e o hinduísmo. Considerado o centro espiritual do universo, acredita-se que sua escalada possa interferir no equilíbrio sagrado. O cume permanece inexplorado, pois até mesmo alpinistas respeitam sua sacralidade. A montanha permanece um marco de espiritualidade e mistério. O mapa de Piri Reis, Turquia. Criado no século XVI, o mapa do almirante otomano Piri Reis é uma obra de precisão impressionante. Ele representa terras e costas com detalhes surpreendentes, incluindo o que parece ser a Antártica sem gelo. Pesquisadores continuam a questionar como informações tão avançadas foram compiladas, considerando o conhecimento limitado da época. A névoa verde de Chiloé, Chile. Nas noites escuras da ilha de Chiloé, uma névoa esverdeada surge misteriosamente sobre áreas específicas. As lendas locais associam o fenômeno às práticas de bruxaria e aos seres míticos da mitologia chilota. Cientistas sugerem que gases bioluminescentes provenientes de áreas pantanosas possam ser a causa, mas a aura mística do evento persiste. O relógio cósmico de Karnak, Egito. Entre as majestosas ruínas de Karnak, alinhamentos de templos e estruturas antigas sugerem que o complexo servia como um calendário astronômico. As linhas de visão específicas parecem ter sido projetadas para rastrear o movimento de estrelas e eventos celestes. A precisão do alinhamento levanta questões sobre o conhecimento astronômico avançado dos egípcios antigos. O Vale da Morte da Sibéria, Rússia. Escondido na inóspita região de Iacútia, o Vale da Morte é conhecido por suas formações metálicas enigmáticas e relatos de fenômenos estranhos. Exploradores mencionam doenças repentinas ao visitar o local, alimentando teorias sobre emissões tóxicas ou energias incomuns. Alguns acreditam que as estruturas sejam restos de tecnologia extraterrestre ou experimentos secretos. Os Anéis de Fadas na Namíbia, África. No deserto da Namíbia, padrões circulares conhecidos como Anéis de Fadas pontuam a paisagem árida. Cada círculo tem bordas de vegetação, com o centro inexplicavelmente estéril. Pesquisadores sugerem que possam ser causados por interações entre cupins subterrâneos e a competição por recursos, mas o fenômeno ainda não é totalmente compreendido, alimentando a curiosidade científica e o folclore.
A Fortaleza de Pumapunku, Bolívia. Uma construção megalítica localizada próxima a Tiwanaku, que intriga por suas pedras gigantes perfeitamente cortadas e ajustadas sem o uso de argamassa. Estima-se que a fortaleza tenha sido construída há milhares de anos, mas as técnicas utilizadas para moldar e transportar essas rochas continuam um mistério, levando a especulações sobre tecnologia perdida ou ajuda externa. As luzes de Hesdalen, Noruega. Fenômeno luminoso recorrente no Vale de Hesdalen, onde luzes brilhantes de diferentes cores aparecem e flutuam no céu, algumas vezes acompanhadas de sons misteriosos. Cientistas investigam possíveis explicações naturais, como gases ou atividade geotérmica, mas a ausência de consenso alimenta teorias envolvendo OVNIs ou fenômenos interdimensionais. A relíquia de Bagdá, Iraque. Um pequeno jarro de cerâmica descoberto em 1938, que ao ser analisado, revelou indícios de ser uma antiga bateria elétrica. Estudos sugerem que poderia ter sido usada para galvanoplastia, ou como fonte de energia simbólica. Se comprovada como funcional, a relíquia indicaria um avanço tecnológico surpreendente para a época. O monstro de Flatwoods, EUA. Avistado em 1952 na Virgínia Ocidental. O monstro de Flatwoods foi descrito como uma figura humanoide alta, com olhos brilhantes e um rosto em formato de coração. Testemunhas relataram fortes odores de enxofre e efeitos físicos após o encontro, como náusea e irritação nos olhos. O incidente é amplamente debatido, com explicações variando de um meteoro a um ser extraterrestre. A cidade submersa de Cuba. Descoberta por sonar nos anos 2000, essa suposta cidade submersa no Golfo do México revelou formações que lembram avenidas e pirâmides. Alguns especialistas acreditam que possa ser um fenômeno natural, enquanto outros sugerem que se trata de uma civilização perdida, possivelmente pré-diluviana. As linhas de Sajama, Bolívia. Formações geométricas feitas no solo boliviano, estendendo-se por milhares de quilômetros em linhas retas que cruzam o deserto de Sajama. Mais extensas e antigas que as linhas de Nazca, seu propósito ainda é incerto, embora algumas teorias apontem para funções cerimoniais ou astronômicas. O obelisco inacabado de Assuã, Egito. Localizado em uma pedreira egípcia, este obelisco colossal foi abandonado devido a rachaduras durante sua construção. Ele fornece pistas valiosas sobre as ferramentas e métodos usados pelos antigos egípcios para trabalhar grandes blocos de granito, mas sua dimensão e o motivo de sua criação ainda são discutidos. As escadas de Loreto, EUA. Na Capela de Loreto, no Novo México, uma escada em espiral intrigante foi construída sem suporte central ou pregos. Sua origem é cercada por lendas, incluindo a de que teria sido obra de um carpinteiro misterioso, que apareceu após orações das freiras pedindo por ajuda. O templo submerso de Mahabalipuram, Índia. Descoberto após o tsunami de 2004, este templo é parte de um complexo maior que, segundo lendas locais, teria sido submerso por ações divinas. As escavações revelaram esculturas e estruturas que testemunham a grandiosidade de civilizações antigas. As portas do inferno de Turcomenistão. Uma cratera em chamas no deserto de Karakum, resultado de uma operação de perfuração que acidentalmente liberou gás natural. Desde então, o fogo permanece aceso, criando um espetáculo visual impressionante e servindo como um lembrete das forças imprevisíveis da natureza. O Lago Vostok, Antártica. Oculto sob mais de 4 quilômetros de gelo, o Lago Vostok é um dos maiores lagos subglaciais do mundo, permanecendo isolado da superfície por milhões de anos. Cientistas acreditam que suas águas abrigam formas de vida únicas, adaptadas a condições extremas de escuridão absoluta, temperaturas abaixo de zero e alta pressão. A exploração do lago requer tecnologia avançada para evitar contaminações, tanto do ambiente quanto de potenciais descobertas biológicas. Pesquisas iniciais encontraram micro-organismos que levantam questões sobre a capacidade da vida de sobreviver em condições semelhantes fora da Terra, como em luas geladas de Júpiter e Saturno. A cratera de Patomsky, Rússia. Localizada em uma área remota da Sibéria, a cratera de Patomsky é uma formação geológica singular com cerca de 40 metros de altura e 100 metros de diâmetro, com uma depressão central que intriga pesquisadores. Descoberta em 1949, sua origem é controversa. Algumas hipóteses incluem impacto de meteorito, atividade vulcânica ou até mesmo formações geológicas naturais raras. Relatos locais afirmam que animais evitam a área, e expedições revelaram anomalias magnéticas, além de efeitos adversos à saúde dos exploradores. A ausência de evidências mantém o local como um enigma fascinante.
O labirinto de Hawara, Egito. Mencionado por historiadores antigos como Heródoto, o labirinto de Hawara teria sido uma estrutura monumental com milhares de câmaras interligadas, construída durante o reinado do faraó Amenemhat III. Pesquisadores modernos acreditam que a estrutura está enterrada sob camadas de sedimentos perto da necrópole de Hawara. Apesar de sua localização ser teoricamente conhecida, a escavação é desafiada pelas condições locais. O mistério em torno de sua real existência e função alimenta tanto lendas quanto buscas arqueológicas. A floresta submersa de Borth, Reino Unido. Na costa do país de Gales, restos de uma floresta antiga emergem durante marés muito baixas, revelando troncos de árvores preservados pelo sal e pela areia por mais de 4.000 anos. Essas árvores, incluindo carvalhos e pinheiros, pertencem a uma paisagem perdida, possivelmente inundada, devido a mudanças climáticas na pré-história. Ligada à lenda da cidade submersa de Cantre'r Gwaelod, a floresta atrai tanto cientistas interessados em reconstruir a história ambiental, quanto curiosos fascinados pelo misticismo do lugar. O local oferece um vislumbre raro de uma era distante, onde terra e mar estavam em constante transformação. A Montanha de Segóvia, Espanha. Com uma paisagem árida e isolada, a Montanha de Segóvia é conhecida por relatos de fenômenos inexplicáveis. Avistamentos de luzes estranhas que parecem se mover de forma inteligente no céu atraem ufólogos e investigadores do paranormal. Moradores locais relatam sentir uma energia peculiar na área, e algumas expedições afirmam ter detectado variações eletromagnéticas incomuns. A montanha permanece como um enigma para cientistas e um ímã para aqueles em busca de respostas sobre fenômenos que desafiam explicações convencionais. As estátuas de Tula, México, erguidas pela civilização tolteca, as gigantescas estátuas de pedra, conhecidas como Atlantes de Tula, representam figuras imponentes de guerreiros ou divindades. Com mais de 4 metros de altura, essas esculturas exibem detalhes intricados, incluindo armas e armaduras que sugerem um alto grau de habilidade artística e simbólica. Pesquisadores debatem sua função. Seriam guardiões espirituais, representações de poder militar, ou até mesmo seres ligados a mitos antigos? Sua conexão com outras culturas meso-americanas adiciona mais camadas ao mistério. O selo de Salomão, Israel. Lendas antigas mencionam o selo de Salomão como um artefato mágico que conferia poderes extraordinários ao rei Salomão, como o controle sobre demônios e espíritos. Supostamente representado por um hexagrama, o selo aparece em textos místicos e manuscritos esotéricos. Embora sua existência física nunca tenha sido comprovada, sua simbologia perdura, sendo associada a mistérios ocultos e teorias de que o artefato ainda esteja escondido em Jerusalém, aguardando ser descoberto. O Templo de Göbekli Tepe, Turquia. Considerado o templo mais antigo já descoberto, Göbekli Tepe data de mais de 12.000 anos, desafiando o entendimento convencional sobre as primeiras sociedades humanas. Suas colunas monumentais, esculpidas com figuras de animais, indicam que seus construtores tinham conhecimentos avançados de arquitetura e simbolismo. Localizado no topo de uma colina, acredita-se que o templo tenha sido um centro cerimonial ou espiritual. Pesquisas sugerem que ele pode ter desempenhado um papel fundamental na transição das sociedades nômades para as agrícolas. A Ilha de Palmira, Pacífico. Cercada por águas cristalinas, a Ilha de Palmira esconde uma reputação sombria, local de desaparecimentos misteriosos e eventos inexplicáveis. Ela está associada a lendas de maldições e até mesmo avistamentos de fenômenos sobrenaturais. Por ser desabitada e de difícil acesso, sua história permanece envolta em especulações. Cientistas que visitaram a ilha notaram sua biodiversidade única, enquanto teóricos acreditam que seu isolamento contribui para sua aura enigmática. O Lago Rupkund, Índia. Nas alturas gélidas do Himalaia, o Lago Rupkund, também chamado de Lago dos Esqueletos, guarda uma macabra coleção de restos humanos datados de diferentes períodos históricos. Durante o degelo, centenas de ossos e crânios emergem, formando um cenário impressionante e assustador. Pesquisas sugerem que uma das tragédias ocorreu por volta do século IX, quando um grupo de viajantes foi surpreendido por uma violenta tempestade de granizo, resultando em mortes instantâneas. No entanto, a análise de DNA revelou algo mais intrigante. Muitos esqueletos pertencem a grupos distintos, sugerindo que o local foi palco de múltiplos eventos ao longo dos séculos. As teorias variam entre peregrinações religiosas, rituais desconhecidos e encontros fatais com forças da natureza, deixando o mistério ainda mais profundo. O Círculo de Nabta Playa, Egito.
Em meio ao vasto deserto do Saara, Nabta Playa surpreende pela precisão de suas pedras alinhadas, formando um dos calendários astronômicos mais antigos já descobertos, datando de cerca de 7.000 anos, muito antes de Stonehenge. Os habitantes neolíticos dessa região remota demonstraram um entendimento avançado dos ciclos solares e climáticos, essenciais para sua sobrevivência. As pedras maiores, cuidadosamente posicionadas, estão alinhadas com os solstícios, enquanto outras indicam direções para estrelas específicas. Estudos indicam que o local pode ter servido como um centro cerimonial, científico ou até social, refletindo a complexidade de uma cultura perdida cujas habilidades ainda desafiam os arqueólogos. A cratera de Chicxulub, México. Sob a península de Yucatán, a cratera de Chicxulub marca o impacto de um asteroide que mudou para sempre a história da Terra, possivelmente causando a extinção em massa dos dinossauros há 66 milhões de anos. Com cerca de 180 quilômetros de diâmetro, essa cicatriz geológica foi descoberta nos anos 1970, e desde então tem sido objeto de intensas investigações científicas. O impacto teria liberado energia equivalente a bilhões de bombas nucleares, criando tsunamis, incêndios globais e um inverno de impacto que obscureceu a luz solar por anos. Estudando sedimentos e minerais fundidos no local, cientistas continuam a desvendar os detalhes desse evento catastrófico, enquanto o impacto psicológico de entender sua magnitude nos lembra da fragilidade da vida diante de forças cósmicas. Os túneis de Edimburgo, Escócia, escondidos sob as ruas históricas de Edimburgo, os túneis subterrâneos da cidade foram redescobertos após séculos de abandono, revelando um mundo sombrio que já serviu como abrigo, local de comércio clandestino e cenário de lendas sombrias. Relatos históricos indicam que os túneis abrigavam os marginalizados da sociedade, enquanto arqueólogos encontraram vestígios de práticas obscuras, como objetos rituais. Atualmente, o local atrai tanto historiadores quanto investigadores paranormais, pois há inúmeros relatos de assombrações e sons inexplicáveis. Guias turísticos relatam avistamentos de figuras fantasmagóricas, intensificando a fama de que as profundezas de Edimburgo são tão assombrosas quanto fascinantes. As Torres de Silócio, Bielorrússia. Isoladas em florestas densas da Bielorrússia, as enigmáticas Torres de Silócio representam um legado da era soviética envolto em mistério. Abandonadas e corroídas pelo tempo, sua função original permanece desconhecida. Algumas teorias sugerem que as estruturas poderiam estar relacionadas a experimentos secretos com energia ou comunicação de longo alcance. Relatórios contemporâneos revelam níveis anômalos de radiação e sons de frequência baixa emanando das torres, o que alimenta lendas locais sobre sua ligação com projetos militares ou mesmo extraterrestres. Sua arquitetura imponente e desolada continua atraindo exploradores urbanos, enquanto cientistas buscam desvendar os segredos de sua construção e propósito. O monólito do Lago Baikal, Rússia. No fundo das águas cristalinas do Lago Baikal, o mais profundo e antigo do mundo, há relatos intrigantes sobre estruturas monolíticas submersas que desafiam explicações. Mergulhadores afirmam ter avistado formações que se assemelham a plataformas ou colunas artificiais, sugerindo a possibilidade de uma civilização perdida. Além disso, anomalias magnéticas e avistamentos de luzes inexplicáveis sobre o lago reforçam teorias que vão desde atividade geológica incomum até presença extraterrestre. Lendas locais atribuem poderes místicos ao Baikal, enquanto a comunidade científica continua a explorar os segredos escondidos em suas profundezas geladas, com descobertas que prometem reescrever capítulos da história humana e natural. Os mistérios que desvendamos hoje são apenas uma pequena parte dos segredos que o mundo esconde. Cada local, cada fenômeno e cada relato é uma porta para o desconhecido, um convite para explorar além das fronteiras do que sabemos. As ruínas ancestrais, os fenômenos inexplicáveis e os artefatos esquecidos nos mostram que, por mais que avancemos como humanidade, ainda há muito a descobrir. Pense em tudo o que vimos: civilizações que desafiaram o tempo, tecnologias perdidas, eventos que a ciência ainda luta para explicar. Não é incrível imaginar o que mais pode estar à espera, oculto sob camadas de história e mistério? O mundo é um lugar fascinante e cada nova descoberta nos aproxima de respostas, mas também nos apresenta novas perguntas. Se você é tão apaixonado por explorar o inexplicável quanto nós, não deixe esse mistério parar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama uma boa aventura e, claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque há muito mais por vir.
Juntos vamos continuar essa jornada em busca do extraordinário. Até o próximo enigma, e que os mistérios nos guiem.